Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Dessa vez eu quero responder a questão: por que devemos confessar nosso pecado ao sacerdote? Isso tem base bíblica? Eu quero já responder que sim, e quero logo, para não me prolongar muito, demonstrar isso na Bíblia, o sacramento da confissão nas Escrituras, com apenas 3 textos bíblicos. Quero ser bem breve. Vamos lá. Eu quero iniciar com Mateus, capítulo 9, a partir do primeiro versículo. Diz assim o texto: E entrando no barco, passou para outra margem, e chegou à cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Veja só. Então, resumidamente comentando o texto, Jesus, ele quer provar que tem autoridade para perdoar pecados, curando o paralítico. Porém, o evangelista observa no final do texto dizendo que a multidão ficou maravilhada, por Deus ter dado, melhor dizendo, tal autoridade aos homens, certo? Observe, aos homens, ou seja, Jesus como homem, ele tinha essa autoridade de perdoar pecados. Mas o texto já mostra que essa autoridade foi dada aos homens, no plural. Aqui já se vê os primeiros traços do sacramento como a Igreja Católica ela crê, certo? Então vamos ao próximo texto. Vemos aqui que Deus deu aos homens essa autoridade, porque Jesus demonstrou como Filho do Homem que tinha autoridade para perdoar pecados. Ou seja, Jesus estava falando ali como homem. E ele recebeu essa autoridade. E não foi só ele, como observou o evangelista. Vamos para o texto de João, capítulo 20. Abra a sua Bíblia aí também e acompanhe. João, capítulo 20, versículo 21 ao 23. Vamos lá. Disse-lhes, pois, outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Vamos observar aqui que o Pai enviou Jesus com autoridade para perdoar pecados, mesmo ele como um homem. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Ou seja, como se Jesus ali revestisse de uma autoridade divina especial. Através do Espírito Santo, ele capacitou para o que nós vamos ver no versículo 23. Veja só o que Jesus disse. Vou ler novamente o 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. No 23 ele diz assim: Aqueles a quem perdoardes os pecados,
lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. O texto é claríssimo. No primeiro texto vemos que Deus deu aos homens essa autoridade de perdoar pecados. Agora nós vemos Jesus entregando essa autoridade aos homens, aos apóstolos, certo? Jesus concedeu essa autoridade aos apóstolos, para que eles fizessem uso no ministério, como um ministro de Cristo. Porque a igreja ela necessita do perdão, e esse foi o meio que Deus escolheu. Alguém pode questionar, mas existe algum texto da Escritura que prove que as pessoas confessavam seus pecados aos apóstolos? Citarei aqui o terceiro texto para provar biblicamente o sacramento da confissão. Vamos para o texto de Atos, capítulo 19, o versículo 18. Diz assim claramente o texto: muitos dos que tinham crido vinham. Observe, o cenário aqui eram os apóstolos pregando, divulgando a palavra de Deus. Muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Que feitos? Logicamente, como era um momento de conversão, arrependimento, eram feitos pecaminosos, eram os pecados. Então está claro, os apóstolos já praticavam esse sacramento. A igreja já vinha, os novos convertidos vinham e confessavam os seus pecados. Quero ficar somente com esses textos, que já está muito claro, claríssimo. Só resumindo aqui, o primeiro texto prova que Deus deu essa autoridade que Cristo usou para perdoar os pecados do paralítico. Deus deu também a homens, está no plural o texto. O outro texto de João, capítulo 20, versículo 21, 22 e 23, está muito claro. Jesus comissiona os apóstolos a irem, ele os envia com a autoridade de perdoar e de não perdoar os pecados. Caso eles perdoem, esses pecados serão perdoados. Caso não perdoem, esses pecados serão retidos. Está muito claro no texto. E Atos, capítulo 19, versículo 18, as pessoas vinham confessando os seus feitos e, logicamente, os apóstolos ali claramente praticando já o sacramento da confissão. Então, não foi um sacramento inventado pela Igreja Católica no Concílio de Trento, como muitos inventam essa história e contam, mas isso não é verdade. O concílio ele apenas ratificou a doutrina que já existia na Igreja desde o início. Eu espero ter sido claro. Peço que vocês curtam o vídeo e eu estarei postando mais vídeos esclarecendo pontos básicos da fé católica.